Quando você vai fazer uma viagem, você se organiza para saber quando você vai, quanto tempo você vai ficar lá, como você vai, se é de carro, se é de avião. Caso for de carro, né, você levar um step se o pneu furar, você levar um dinheiro adicional para emergência, você levar um dinheiro para gastar nessa viagem, você sabe qual é o seu orçamento para você gastar o máximo nessa viagem, enfim. Com investimentos não pode ser diferente. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar sobre a estrutura do sucesso financeiro. Essa estrutura possui duas principais vertentes, né? Dois principais pilares, que são gestão de risco e liberdade financeira, no caso de organização patrimonial. Eu vou me aprofundar nesses dois temas. Contudo, esse vídeo é para todo mundo que está em processo do acúmulo de patrimônio e até para quem já acumulou seu patrimônio, já que eu vou me aprofundar na parte de organização patrimonial. Então, quem assistir esse vídeo até o final e ficar com dúvidas sobre planejamento financeiro e organização financeira, tá maluco? A estrutura financeira, ela serve para te ajudar, né, a se organizar e com que você tenha sucesso na sua jornada de acúmulo de patrimônio, com que você chegue aí na sua liberdade financeira. Fazendo uma analogia sobre futebol, o futebol, resumidamente, tem dois principais pontos estratégicos ali, que é a defesa e o ataque. A gente sabe que a gente não pode montar um time aí que nem é somente focado no ataque, porque não adianta só fazer gols, fazer 4 gols e levar 5, né? Fazer 10 gols e levar 15. Então, a gente sabe que um bom time de futebol tem que ter aí uma boa defesa e um bom ataque. Para quem já jogou Master Liga, né, em qual você começa com um time bem ruim, vai ganhando jogos, vai conquistando dinheiro, vai montando um time de futebol, você não pode comprar somente, gastar todo o seu dinheiro em um atacante bom, né? Você tem que fazer uma balança ali, colocar um zagueiro meia boca, depois colocar ali um atacante também meia boca, você vai subindo a qualidade dos seus jogadores por completo, né, para você ter uma boa estratégia e você ganhar jogos. Trazendo essa analogia para os investimentos e para a estrutura financeira, a defesa seria a gestão de risco e o ataque seria essa parte de liberdade financeira e organização patrimonial. No caso da gestão de risco, a gente tem que se preocupar com dois principais pontos. O primeiro dele é saúde, sendo ali você indo para um hospital, você tem um problema de saúde por decorrência de uma doença ou por decorrência de um acidente de trânsito. Então, temos diversas pesquisas que apontam que mesmo aquela pessoa que tem uma qualidade de vida, um estilo de vida mais saudável, mas sendo através de alimentos ou atividade física, também tem uma certa chance de ter uma doença. Como, por exemplo, próprios dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estima que 1 a cada 5 homens terão câncer. No caso das mulheres, 1 a cada 6. Pesquisas mais agressivas estimam que 2 a cada 3 pessoas podem haver câncer, né? 1 a cada 4 pessoas podem ter AVC, como eu peguei aqui nessa matéria do jornal da USP. O fato que em 2019 teve uma pesquisa da PNS, que é a Pesquisa Nacional da Saúde, que apontou que mais da metade da população brasileira, 52%, acima de 18 anos, possuíam pelo menos uma doença crônica. Doenças crônicas são diabetes, asma, câncer, AVC, Alzheimer, Parkinson, etc. Então, a gente sabe que a chance da gente contrair uma doença grave é muito alta no Brasil. E também ainda no Brasil, falando um pouquinho de acidentes de trânsito, a gente sabe que o tráfego brasileiro é um dos mais perigosos do mundo, né? A chance por óbito, por exemplo, comparado a países mais desenvolvidos, é muito maior, né? Uma pessoa morre a cada 15 minutos no tráfego brasileiro, como aponta certos estudos. Isso falando de situações que levaram a óbitos, né? Não consegui nem estatísticas que falaram que tiveram sequelas, né? Sendo através de sequelas parciais ou até total, no caso de invalidez, né? A impossibilidade de trabalho. Conclusão: tenha plano de saúde, né? Não dependa do SUS, porque se você ou alguém da sua família estiver passando por uma questão de saúde complicada, né? Você vai querer o melhor tratamento ou para você ou para algum familiar seu. Então, o plano de saúde, né, para você e seus familiares
vai pagar a conta desse hospital, digamos assim, já que muitas famílias se endividam, né, quando chegam nesse momento de ter que pagar uma conta por conta de uma adversidade da vida. Ainda na conclusão, tenha seguro de vida, seguro em vida. Muitas pessoas confundem o seguro de vida, né? Acham que é somente em caso de morte, e não é bem assim. O seguro de vida, né? A gente fala seguro em vida, é o que protege justamente o seu cenário produtivo, quando você está nesse processo de acúmulo de patrimônio, né? Você tem que proteger ele através com um seguro de vida, né? Por quê? Tanto CLT quanto empresários perdem renda em caso de uma doença ou de um acidente. Aí o tipo de benefício vai variar muito conforme de pessoa para pessoa, preferências, a empresa que ela contratar, seja uma Prudential, uma Asus, uma MetLife. Então, por exemplo, se ela ganhar um dinheiro da seguradora se ela pegou uma doença grave, se ela ficou inválida, seja parcial ou total, enfim, se ela ficou somente internada no hospital, né, sendo na parte de enfermagem ou na parte de UTI. Então, cada seguro de vida tem a sua peculiaridade, mas é muito importante, né, você ter um seguro de vida. Ainda na parte de gestão de risco é a parte de seguros adversos, né? Por exemplo, um seguro do carro, um seguro da sua casa, né? Um seguro viagem. A gente sabe que, na verdade, a gente não sabe como é que funciona a parte de saúde em outros países, né? Muitas pessoas não têm ideia como que funciona. Tem países que, se você tiver uma doença grave ou sofrer um acidente, você pode gastar muito dinheiro por uma questão de saúde, né? Aí a parte, por exemplo, de seguros na sua bicicleta, de celular, essas coisas são mais opcionais, tá bom? Aí é mais uma questão financeira. Desses seguros adversos, o principal objetivo é você não ter uma perda de capital, do seu acúmulo de capital muito grande, né? Por exemplo, o cara tem um carro de 100 mil reais, às vezes ele demora 3 anos, 2 anos para conquistar, investir 100 mil reais, por exemplo. Então, é muito válido esse cara fazer um seguro do carro, caso ele for assaltado ou der uma perca total no carro dele. A mesma coisa com a casa, então se pegar fogo, etc. Então, é muito importante também esses seguros adversos. Eu gosto de fazer uma metáfora quando eu falo dessa parte de gestão de risco, por exemplo, com a galinha dos ovos de ouro. Se você tivesse uma galinha dos ovos de ouro, você prefere fazer um seguro da galinha ou do ovo da galinha, né? É o que acontece, por exemplo, no Brasil. É até normal o brasileiro fazer um seguro do carro. E não é normal a pessoa ter um seguro de vida. Então, se a galinha dos ovos de ouro é você que gera riqueza, é mais importante você fazer um seguro seu do que até o do seu carro. Não que não seja importante do carro, né? Todo seguro tem a sua importância. Então, a gente fecha aqui a parte de gestão de risco, como você consegue ver na estrutura abaixo, né? A parte de gestão de risco abordando ali a parte de plano de saúde, seguro de vida e seguros adversos, sendo você o pilar dessa estrutura. Ou seja, tudo que vai atrapalhar a sua produtividade, não vai existir sucesso financeiro. Antes de iniciar a parte de liberdade financeira e organização patrimonial, eu preciso explicar um negócio chamado tripé dos investimentos, no qual, se você quer liquidez, né, com rentabilidade, não tem segredo, você vai ter que correr riscos, que é no caso renda variável, ações, fundos imobiliários, tudo que pode te dar uma rentabilidade e você ter liquidez, rápido acesso a esse capital, seria a parte de renda variável. Se você quer liquidez, mas não quer correr risco, né, no caso você tem que abrir mão de rentabilidade, são os investimentos mais conservadores, por exemplo, uma poupança da vida, né? Já se você quiser rentabilidade, né, foco em rentabilidade, longo prazo, liberdade financeira, temos duas situações. Ou você tem que correr risco ainda, como já mencionei na parte de renda variável, ou você também pode investir em renda fixa de longo prazo. Nesse caso, você tem que abrir mão da liquidez, entendeu? Você não vai ter acesso rápido a esse dinheiro. Você pode até ter, mas aí tem umas questões de marcação a mercado, você pode perder dinheiro no meio do caminho, né? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu abordo sobre esse assunto, como eu vou deixar no card, tá? Voltando na parte de liberdade financeira e organização patrimonial, temos 4 pontos principais. O primeiro deles são projetos de curto prazo, que seriam basicamente você se organizar para uma emergência. A gente chama isso no mercado financeiro de reserva de emergência. Essa reserva de emergência, através de um cálculo empírico,
estima que aproximadamente 6 meses do seu custo de vida deve ficar nesse tipo de investimento, nessa caixinha, tá? Como assim 6 meses do custo de vida? Se você gasta ali 10 mil por mês, 60 mil destinado para esse tipo de investimento, que é a reserva de emergência. Isso varia de 3 até 12 meses do custo de vida. Tem casos que pode chegar até 24 meses, então é bem pessoal. A média da população é 6 meses do custo de vida. Por quê? Às vezes tem pessoas que é funcionário público, o cara é promotor, juiz, ou seja, muito difícil, quase que impossível o cara perder a sua renda. Esse cara fala que 3 meses é mais que o suficiente. Até porque a reserva de emergência, ela não aborda somente perda de renda, ela pode abordar vários riscos, por exemplo, ou até benefícios, né? Você comprar uma viagem ali por conta que está mais barato, ou uma questão de saúde, familiar, enfim. A reserva de emergência é muito genérica, né? Então, 6 meses do custo de vida é interessante. Aí vai variar de 3 a 12 meses aí, conforme você achar melhor. No caso de 12 meses é se o cara é autônomo, tá bom? Aonde investir? Não tem segredo. Você pode até deixar uma poupança da vida, mas o modo mais correto é através de um Tesouro Selic, que ele vai pagar ali acima do CDI, CDB de 100% pagando do CDI, né? De bancão, tá bom? Fundos muito conservadores, com histórico ali pagando acima do CDI, 100% do CDI, com liquidez também D+0 ou D+1. 2. Projetos de médio prazo. Esse caso são coisas que a gente sabe que quer fazer, né? E geralmente a gente tem até, ou deveria ter, o tempo, né? Às vezes pode não ter o tempo exato, mas tem ali uma média de tempo. Por exemplo, uma viagem. Você quer fazer uma viagem muito cara, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. É muito melhor você se organizar para isso, para não atrapalhar, né, o andamento da sua jornada dos investimentos. Porque essas viagens demandam muito capital, né? Dependendo da viagem que você vai fazer para a Europa, pode gastar ali até de 10 a 30, 40 mil por pessoa. Então, vai depender muito do seu tipo de viagem, né? Mas a questão essas viagens é muito cara, então tem que ser planejadas. Assim como, por exemplo, compras de bens, né, sendo carro, sendo moto, sendo casas, tá? Ou até mesmo, no caso, o casal queira ter um filho, também que demanda muito capital. Então, todos esses projetos entram ali no que a gente chama de projetos de médio prazo, em que você sabe mais ou menos a data que você vai ter, né, e a quantidade, né, que você vai gastar. Nesses projetos de médio prazo, não tem segredo também, vai ficar em renda fixa, você consegue ter um ganho maior do que os de curto prazo, porque você sabe quando que você vai precisar e geralmente não é curto prazo, é médio prazo, como eu falei. Então, às vezes você vai viajar daqui 1 ano, 2 anos, você consegue botar numa renda fixa com vencimento de 1 ou 2 anos, dependendo do seu projeto, né, tendo um retorno maior. 3. Projetos de longo prazo. Nesse caso, é o projeto que visa você chegar aí na sua liberdade financeira, na sua aposentadoria. Eu tenho um vídeo aqui que eu abordo muito sobre essa parte de liberdade financeira, como que você faz seu cálculo para chegar lá. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição e também no card. Mas, projeto de longo prazo, aí você pode destinar tanto para renda fixa quanto para renda variável. Aí vai depender 100% do seu perfil de investimentos. 4. Sucessão patrimonial. Todo mundo sabe, né? A única certeza que a gente tem é a morte. Você se organizar para ficar muito mais fácil para sua família quando você morrer é muito interessante, é importante para sua família. Então, a gente sabe também que tem custos quando a gente morre. Por exemplo, ITCMD, advogados, cartório. Então, tem algumas ferramentas para você utilizar para te ajudar, como por exemplo, seguro de vida e previdência privada. A previdência privada está em discussão se vai tributar, se não vai. Então eu diria que hoje a melhor ferramenta é essa parte de seguro de vida que ainda não é tributado. Ou seja, se você falecer, esse dinheiro vai diretamente para sua família sem passar por inventário. Que dinheiro é esse? Você pode fazer um cálculo ali, se você tem um patrimônio de 1 milhão, aproximadamente 150 mil vai para sua família se você falecer. Tem vários modos de você fazer isso. Hoje tem seguros resgatáveis, que você até pode resgatar o que você pagou para esse seguro depois corrigido, tá bom? Ou deixar para a vida inteira, por exemplo. Aí tem que se aprofundar, por exemplo, com um life planner ou um assessor de investimentos para entender um pouquinho como funciona, mas você tem que se organizar, tá? A não ser, por exemplo, se você já tem uma holding. Aí, no caso, também não é para você essa parte de sucessão patrimonial. Na verdade, você já entende sobre isso. Você já está se preparando para uma sucessão de patrimônio. Aí é uma outra questão que você tem que ver
com contador, com advogado, etc. Para aprender mais sobre investimentos, eu vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist. Você pode também ir no meu canal para ver essa playlist que é sobre investimentos, onde eu me abordo bastante sobre esse tipo de assunto, né? Quais tipos de investimento, tipo de perfil, renda fixa, renda variável, fundos imobiliários. Vai lá no meu canal e dá uma conferida. Se você gostou desse vídeo, peço para que você já me ajude, dê uma curtida, compartilhe com alguém que você também acha que pode achar interessante. Muito obrigado e tchau!